Eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Melry Macedo e desde já, você que assiste esse vídeo, eu peço para que se inscreva neste meu canal, que é Melry Macedo pregando a palavra de Deus, e que possa deixar o seu like, o seu comentário, eu ficaria muito grata. Hoje eu trago um assunto muito maravilhoso para os nossos corações, e que esse assunto é a palavra do Senhor. O título do sermão que o Senhor me dá hoje é Atitudes que nos levam à verdadeira honra, não é? Existe a etimologia do grego, do hebraico e do latim sobre a palavra honra. Mas eu resolvi dar uma definição, ao meu parecer, e que vejo que é viável e coerente dentro daquilo que estudei. Entendo que honra é um reconhecimento, é um peso de autoridade que se há em uma pessoa. E este peso está embasado em seus genuínos e bons princípios, tais como fidelidade, dignidade, valentia, honestidade, e que estes princípios fizeram desta pessoa uma pessoa, vamos dizer assim, de se observar e de ver ela como exemplo. E que esses princípios também fizeram esta pessoa construir uma história digna, de um memorial, de um exemplo para as próximas gerações que assim sucederem após esta pessoa. Uma pessoa honrada, ela vai além de ser um conquistador, vai além dos méritos humanos que alcançou, vai além de títulos e de causas e coisas visíveis. Vai além de cargos altos que ocupa, mas acima de tudo isso, uma pessoa honrada é uma pessoa que ela tem bons princípios e que isso é de dentro dela para fora e que chama a atenção de bom para as pessoas que a observam. Então, é uma pessoa que tem geralmente, vamos dizer assim, um histórico de vida, de altos e baixos, de privações, de sofrimentos, anonimato muitas vezes. Pessoas verdadeiramente honradas são pessoas que nem sempre, aparentemente falando, chamam a atenção ou são atrativas assim aos olhos humanos, mas, contudo, a verdade é que há um segredo dentro dessas pessoas que contém nelas. E este segredo me faz lembrar o que diz a palavra do Senhor, que é tipo um tesouro inestimável dentro de um vaso de barro, que somos nós. Não é? E que é excelente aos olhos do Senhor, como também contribui para a excelência do poder do Senhor. Eu sei que essa excelência e esse tesouro inestimável de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, está se referindo mais, vamos dizer, ao Espírito Santo do Senhor na vida da pessoa. Mas eu quero dizer que excelentes princípios que chamam a atenção, também posso chamar de tesouro que se há dentro da pessoa. Louvado seja o nome do Senhor, e que isto, e também pelo Criador nos ter criado, é nestas duas coisas que está o nosso verdadeiro valor. Portanto, vamos dizer assim, que do menor ao maior no sentido de categoria social, no sentido de questões financeiras, de poder aquisitivo, mas o que mais importa
é o interior da pessoa. Às vezes a pessoa é simples, vamos dizer assim, no conceito de finanças, mas é uma pessoa digna, é uma pessoa honrada, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que luta e zela pelo bem, pela família, que é um bom trabalhador, uma excelente mulher que labuta, que trabalha, que é sincera. Então, isso, ao menos para mim, é preciosíssimo, é digno de ser, vamos dizer assim, observado, de escutar a história dessa pessoa. Imaginem ao próprio Senhor nosso Deus. E para exemplificar biblicamente isto que eu estou falando, eu vou lembrar rapidamente de de 3 personagens bíblicos, e que para depois entrarmos no texto, o qual eu vou ler, que esse texto nos dará a descrição do que é uma pessoa que tem dentro dela, ou que pratica e vive, a honradez, e por isso que é feliz. Mas antes, eu vou citar exemplos bíblicos. Vamos lembrar aqui de Davi, que apesar dos próprios erros dele, nós sabemos, ele fez atrocidades, fez. Aí quem ouve Davi vai dizer assim, mas ele fez muita coisa terrível, fez. Mas ele não sendo o personagem principal desse assunto que eu vou falar, mas a Bíblia fala algo interessante sobre ele. Atos capítulo 13, versículo 22, tem uma expressão do próprio Senhor como quem dele diz assim, achei Davi, meu servo, um homem segundo o meu próprio coração. Então, para mim, esta frase falada pelo próprio Criador tem uma profundidade e um significado muito maravilhoso. Ou seja, Davi, ele tinha as suas virtudes e teve os seus terríveis erros. Mas uma coisa eu digo a vocês, que quando o Senhor disse um homem segundo o meu coração, acredito eu que é porque ele cumpriu a vontade do Senhor, nosso Deus, o que o Senhor queria que ele cumprisse. E apesar de tudo, quais foram as características a serem levadas em consideração, as boas características de Davi? Ele era um adorador do Senhor. Ele tinha intimidade com o Senhor nosso Deus. Ele, vamos dizer assim, ele não tinha um coração perverso, ele tinha um coração voltado vamos dizer assim, ao patriotismo, voltado ao seu povo. Foi um bom governante, apesar de tudo, um bom rei. E era um adorador do Senhor, ele não trocava o Senhor por outros ídolos, não é? Então, este é um bom exemplo, assim, de Davi. Ele tinha um coração quebrantado, ele sabia, assim, pedir perdão ao Senhor, reconhecia quando estava errado. Então, essas coisas são, vamos dizer, são pontos que levam a uma honradez. O outro exemplo que me chama a atenção da Bíblia é o exemplo de Jó. Também eu não vou me estender muito no exemplo de Jó. E o Senhor, ele disse, o próprio Criador, disse no capítulo 1, versículo 8, o Senhor disse, homem que na terra não há semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a mim e que se desvia do mal. Então vejam bem, aos olhos do Senhor, o que mais chamava a atenção do Senhor na vida de Jó não eram as suas riquezas, as suas vacas, as suas ovelhas, não era a sua família, assim, a princípio, não era, vamos dizer assim, porque ele era benquisto
no meio do povo, o qual ele fazia parte na época, as pessoas vinham até ele conversar com ele. Ele procurava ser uma pessoa justa. E a palavra justa significa o mais correto possível. E isso era de dentro dele, era do próprio ser dele. Mesmo ele não tendo assim aquela comunhão profunda com o Senhor, no sentido de conhecer mais do Senhor, que ele passou a conhecer melhor do Senhor, após o Senhor ter falado com ele, e ele ter passado as provações, e ele ali aprendeu com sua experiência. Mas o que eu quero dizer é que no capítulo 1 já mostra que ele fazia sacrifícios ao Senhor, assim, tipo uma expiação de pecados pelos próprios filhos. Ele temia o Senhor, e quando Satanás foi para apontar aquele homem diante do Senhor, o Senhor disse: você estava rodeando a terra, você viu que na terra tem um homem chamado Jó, ele é meu servo, ele é íntegro, ele é fiel, ele é temente, ele se desvia do mal. E a Bíblia diz que Satanás faz umas alegações e diz assim: sim, mas isso não é debalde, que em outras palavras significa inutilmente. Isso não é inutilmente, não é assim, é porque você abençoou ele com todos os bens. E aí toca nele, nas coisas dele, para ver se ele não vai blasfemar contra ti na tua face. E aí a Bíblia mostra que Satanás molestou muito a vida de Jó, a ponto de até tocar em sua saúde, mas ainda assim ele, apesar de suas tristezas e agruras, ele não blasfemou contra o Senhor, e o Senhor assim restituiu em dobro na sua vida, e ali lhe deu muitos anos de bênção, de vitória e de paz. Um outro exemplo que eu quero falar é de José, filho de Jacó. Esse eu vou falar um pouco mais. E desde jovem, ou seja, desde os 17 anos de idade, Gênesis capítulo 37, versículo 1, versículo 2, mostra que José era fiel ao pai. Ou seja, ele já ajudava os irmãos dele, que eram mais velhos do que ele, exceto Benjamim, mas ajudava os seus irmãos mais velhos a tomar conta das ovelhas do seu pai. E os irmãos de José, se aprontassem alguma coisa, saíssem da linha, José contava ao pai os pecados dos seus irmãos e contava. Então não é porque ele era implicante ou porque simplesmente era no encalço dos irmãos e qualquer coisinha ele criava, não. A Bíblia fala que aqueles homens pecavam mesmo, e aí ele contava ao pai. Ou seja, ele era fiel ao pai e não concordava com as atitudes de seus irmãos mais velhos. O que mais podemos ver sobre ele? Ele era assim, vamos dizer assim, responsável, né? Já apacentava ovelhas, e ali o pai colocou ele como se fosse um supervisor dos irmãos. O pai, quando chamava ele, dizia José, ele dizia: eis-me aqui, capítulo 37 de Gênesis, versículo 12. Então, quer dizer, ele era obediente ao pai, fiel ao pai, ao seu pai biológico, seu pai Jacó. E tem mais, louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer a vocês é que a honradez, ou viver de forma honrada, é uma coisa muito preciosa aos olhos do Senhor. É uma coisa a qual, se você vive assim, louve e engrandeça ao Senhor. Mas eu quero lhe dizer que não isenta de uma pessoa que procura se esforçar e ser uma pessoa honrada, não a priva de passar por tribulações. Vocês sabem que o próprio Senhor Jesus, sem pecado, ele foi afligido, e ele dizia, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo.
E quanto a José, a ira dos irmãos, a inveja, porque o pai o amava, porque era filho da sua velhice, junto com Benjamim, era um menino obediente, o pai fez uma túnica, assim, vamos dizer, uma roupa mais cara, de várias cores, deu a ele, colocou ele assim como supervisor dos seus irmãos, e aí, além dos sonhos que ele tinha, que eram revelações do Senhor, não é? E esses sonhos, o pai, os irmãos entendiam que era assim, o Senhor prometendo para ele um cargo assim de liderança lá na frente, onde ele estaria por cima, mas ele não sabia exatamente como, e os irmãos diziam, e por acaso você vai reinar sobre nós? E vinha aquela inveja toda, e a inveja foi tanta que os irmãos conspiraram contra ele e executaram um plano terrível, como já sabemos. Os irmãos vão e colocam ele, jogam ele dentro de um fosso, de uma cova, depois tira ele dali e vende ele por algumas moedas, pegam um cabrito, matam, sujam a túnica dele de sangue para apresentar ao pai, e ali dizer certamente ele foi devorado por uma fera, e o pai chora bastante, bastante mesmo. E eles foram capazes de tudo isso pela inveja e porque tinham ciúme do pai. E além disso, José sofreu muito mais. Não foi só por aí. Ele foi, assim, vamos dizer, adquirido como escravo pelo Potifar, que era eunuco e capitão da guarda. E Potifar tinha uma esposa. E a Bíblia diz... Agora, a Bíblia diz uma coisa muito importante. Em várias partes da Bíblia, ao menos acho que umas 3 ou 5 vezes, diz assim que o Senhor era com José. E eu penso que isso é o presente melhor que podemos ter nessa vida. Não desfazendo valores que nós estimamos tanto e que o Senhor também nos deu. Vamos dizer, agradeça ao Senhor pelas conquistas, pelo seu trabalho, pela sua família. Agradeça ao Senhor por ser quem você é mesmo. Assim, e se deseja mudar para melhor como pessoa, entenda que o Senhor foi quem lhe fez, o Senhor é quem lhe ama, o Senhor é quem nos dá valor, e uma vez que queremos mudar para melhor, o Senhor, ele nos ajuda. Mas eu quero dizer que José, o Senhor era com ele. E isso eu entendo numa profundidade que nem sei muito bem assim explicar no seu alto teor. Mas saber que o Senhor é com uma pessoa, no mínimo eu entendo que aquela pessoa se torna uma menina dos olhos do Senhor de forma especial. E que se obedece ao Senhor, é como o Senhor disse a Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e seja você uma bênção. Então, José, ele poderia aos olhos humanos ali ser um escravo, apenas um hebreu, forçadamente exilado de sua casa, de seu habitat, mas não eram estas coisas que mediam o valor de José, e nem eram estas coisas que desclassificavam José para os planos que o Senhor tinha para com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E nem foram essas coisas que faziam com que o Senhor se isentasse dele. A Bíblia diz de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou seja, ter de tudo, de alto destaque, de altos cargos, de alta posição, e ter muito dinheiro, e muita fama, e muita coisa, e se não tem um principal, que é o Senhor na vida. Então, de que adianta? E José, ele ali era visto como um pária, como um hebreu, como
alguém exilado que ninguém queria saber de onde era, nem quem era, mas a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Tem mais, a palavra do Senhor diz que ele era íntegro, ou seja, fiel ao Senhor, ele não pecou. E vocês sabem muito bem aonde, Gênesis 39, a partir do versículo 2, ele passou a ser como mordomo de Potifar, e Potifar confiava nele a ponto de... A única coisa que Potifar sabia era a hora que ia se alimentar, se sentar na mesa e comer. Não se preocupava com nada na sua casa, porque ele tinha, vamos dizer assim, alguém que era íntegro e que tinha um coração de ouro dentro de casa. E eu aproveito o ensejo para abrir um parênteses e dizer, observe quem está do seu lado, uma esposa, ou um esposo, ou um irmão, uma irmã de sangue, alguém que pode ser uma pessoa assim dessa natureza, que seja, vamos dizer assim, íntegra e seja uma pessoa que te ajude e às vezes você não valoriza. E Potifar valorizava José e dizia assim, não tenho preocupação com nada nessa casa. Mas aí Potifar tinha a esposa e a esposa, ela tentava José. E tentou de uma tal forma que José fugiu dela, correu, mas ele não pecou. E com isso, o que é que acontece? Essa mulher enfurecida, ela vai e detona José e diz que ele, vamos dizer assim, certamente criou muitas histórias, que ele quis violentá-la, que ele não tinha respeito, e aí enfureceu Potifar, e ele injustamente, ele é caluniado e ele é lançado no cárcere, na prisão. Mas se vocês verem Gênesis 39, 21, fala lá algo muito interessante. Que ainda ele no cárcere, na prisão, sendo caluniado, certamente recebeu algumas chicotadas, mas o Senhor era com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você pode dizer, e qual a importância de que vale tanto sofrimento e o Senhor ser com a pessoa, e como saberei disso? Simplesmente assim vou te responder. Quando o Senhor é com a pessoa, além de preservá-la com vida, Ele um dia justificará essa pessoa e todas as boas ações que ela fez, irá recompensá-la, porque quem é galardoador de todas as criaturas é o Senhor. É assim. Então, ali o Senhor é com José, a ponto de que o carcereiro mor, ou seja, o carcereiro principal, também já não se preocupava com nada, porque a Bíblia diz que o carcereiro mor achou graça de Deus nos seus olhos sobre José, ou seja, José caía na graça do povo porque tinha o Senhor na vida. E o que é que acontece? Ali, José na prisão, mas ele se torna, vamos dizer, um administrador de como funcionava ali a prisão e os presos. O que mais que ele tinha que é digno de uma pessoa honrada? Ele tinha um dom, um Espírito Santo do Senhor era sobre ele, e ele interpretava sonhos, interpretou os sonhos do padeiro, do copeiro, e se cumpriu na íntegra como ele profetizou. Mesmo na provação dele, ele foi perseverante em sua fé para com o Senhor, ou seja, a Bíblia não diz relato se ele desviou-se de sua fé, se foi adorar outros deuses, de forma alguma, ele permanecia na sua fé. E que mais? Louvado seja o nome do Senhor, mostrando, implicando que ele tinha comunhão com o Senhor, e até chegar a hora de, quando ele chega diante de Faraó, louvado seja o nome do Senhor, ali chega ao mundo ver, o mundo que eu falo era o mundo dos incrédulos, dos ímpios, porque Faraó, o Egito, adorava-se muitos deuses. Mas aí, louvado seja o nome do Senhor, o que diz Faraó acerca de José? Gênesis 41, 38, acharemos, porventura,
Um varão como este, em que nele se haja o Espírito de Deus. E depois ainda disse Faraó: ó, meu filho, em outras palavras, aqui no meu reino, no Egito, não há ninguém tão sábio e tão ajuizado como você, meu filho. Eu só achei você. Então quer dizer, o mundo viu que ele tinha o Espírito Santo do Senhor, que ele era sábio e que ele era ajuizado. Quer dizer, 3 características também de uma pessoa que vive a verdadeira honra, a verdadeira honradez. E ali ele foi exaltado, como já sabemos, um hebreu que veio do anonimato, que aos olhos dos egípcios era um Zé Ninguém, era, quem sabe, um que queria, que tentou contra a própria patroa, assim na mente dos egípcios, mas o Senhor o justificou. E ele se torna o vizir, aleluia, o governador de todo o Egito. Ali administrava a alimentação, veio uma fome gravíssima, e ali toda a terra vinha até ele, e ele adquiria riquezas, despojos para o Egito, e ali ajuntou comida. Então grande foi a tarefa dele, assim, pelo Senhor. Mas não acabou por aí. Ele foi exaltado a esse grande cargo. Às vezes, uma pessoa que está na presença do Senhor tem alguns traços de honra, de honradez, mas às vezes, quando está lá no pódio, essa pessoa, ela, vamos dizer assim, ela se corrompe. Se José fosse outro, ele olhava e ia dizer: agora eu vou me vingar desses meus irmãos. Vou cortar a cabeça de cada um, porque eles fizeram muito mal comigo, me tiraram de casa. Eu fiquei sem ver meu pai, fizeram meu pai sofrer, mas não. Após ele ser exaltado, ele foi exaltado diante dos homens, mas o interior dele não se exaltou. Aleluia, o interior dele continuou o mesmo. Quando ele vai falar com os irmãos, ele diz assim: eu sou José. Ou seja, ele não diz: eu sou o governador do Egito, eu sou Zafnat Paneah. Mas ele diz: eu sou José. Vive ainda meu pai? E mais uma coisa que nós vemos forte de uma pessoa honrada é que ele foi forte o bastante em perdoar seus irmãos e atribuiu tudo que passou em sua vida como um propósito do Senhor, ou seja, nem atribuiu a Satanás, nem culpou a seus irmãos, nem passou em rosto que seus irmãos fizeram. Mas ele simplesmente atribuiu tudo ao Senhor e disse: vocês não fiquem aí tristes, atribulados, porque vocês me mandaram para cá, mas foi um plano do Senhor. Eu vim na frente para a conservação da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim eu quero dizer que toda injustiça que José passou não deixou, não transformou em uma pessoa amarga. Que ele poderia ter se tornado amargo, tirano, mas aquilo não mudou a essência que tinha dentro dele. Ele era honrado, ele nasceu para ser honrado. Louvado seja o nome do Senhor. Acompanhe o próximo vídeo. Deus te abençoe, deixa teu comentário. Espero que tenham gostado do conteúdo.